promotor de justiça da comarca de Barbacena, Vinícius Chaves, ajuizou uma ação contra o município de Barbacena e também contra a empresa de transporte coletivo Cidade das Rosas. Ele pede ao judiciário que a prefeitura de Barbacena faça um levantamento do estado de conservação dos abrigos nos pontos de ônibus em todo o território do município, incluindo os distritos e também a zona rural. E após este levantamento, que a empresa Cidade das Rosas seja obrigada a realizar obras de melhoria nos pontos dos coletivos. Para explicar o teor da ação civil pública, recebemos o promotor de justiça Vinícius de Souza Chaves. Doutor, seja bem-vindo. Obrigado, Ricardo. Mais uma vez, poder falar com todo mundo de Barbacena, essa nossa cidade querida, agradecer o espaço que o Canal Bol, você como profissional, e o Barbacena Online está dando ao Ministério Público, que está trabalhando a favor do usuário de serviço público na cidade. Doutor, a primeira pergunta é extremamente óbvia, mas eu tenho certeza de que a resposta é bastante complexa. O que levou o senhor a formular e ajuizar essa ação contra a empresa de transporte coletivo Cidade das Rosas e também contra o município de Barbacena? Ricardo, nós recebemos uma reclamação de um usuário do serviço público que foi presidente do Conselho Municipal de Álcool e Droga, um cidadão engajado na cidade, que já vinha reclamando dos estados de conservação dos ônibus e de uma maneira geral, o que é objeto de apuração pela Promotoria do Consumidor, mas que, nos últimos tempos, nos trouxe uma série de fotografias dos abrigos dos ônibus explorados na cidade, demonstrando aí que os pontos de ônibus estão absolutamente sucateados, enferrujados, sem pintura, num estado de conservação péssimo, e o usuário do transporte coletivo fica aguardando um ônibus debaixo de sol quente, debaixo de chuva, e o Ministério Público entendeu que, especificamente nesse caso, pela Promotoria do Patrimônio Público, estaria ocorrendo, como efetivamente está, no nosso modo de ver, uma franca violação aí a um princípio básico do serviço público, que é o da cortesia. Ricardo, é importante que o cidadão saiba que o serviço público de transporte coletivo ele deve ser regido por alguns princípios, como a segurança, como a regularidade das linhas, como a continuidade, como a modicidade das tarifas, que é o que mais preocupa o cidadão, por conta também do aumento dos combustíveis, mas o principal é o tratamento adequado. O cidadão precisa ser tratado adequadamente, e um dos subprincípios é a cortesia no trato do usuário do serviço público. O Ministério Público entende, com todo respeito, tanto ao município e também à empresa que explora atualmente o serviço de concessão de serviço público em Barbacena, que é desumano, não é razoável que um idoso, uma criança, uma gestante e, em linhas gerais, o cidadão aguarde uma linha de ônibus, o seu determinado coletivo, debaixo de sol quente, debaixo de chuva, como aconteceu recentemente no período chuvoso pelo qual nós passamos, ou simplesmente ao relento, sem um mínimo de abrigo que o trate com o devido respeito como cidadão humano. Então, a partir daí, instauramos o procedimento, coletamos inúmeras fotografias espalhadas pela cidade, Ricardo, e o mais interessante é que o único ponto da cidade que foge da regra é o bairro da Penha, onde esse cidadão que nos fez a denúncia conseguiu trazer recursos dos particulares, da população em colaboração, para melhorar o abrigo do ônibus, para que o pessoal do bairro pudesse aguardar o seu transporte com um mínimo de dignidade. Por sua vez, os outros pontos de ônibus espalhados na cidade, que deveriam, a nosso sentir, ser conservados pela empresa Cidade das Rosas, se encontram absolutamente aí desprovidos
de qualquer conservação aí, de como pintura e principalmente, né, uma telha, um abrigo, uma cobertura para proteger das intempéries. Perfeito. Doutor, certamente o senhor estudou e analisou a concessão que foi dada à empresa Cidade das Rosas pela Prefeitura de Barbacena para que ela pudesse explorar o serviço de transporte coletivo. Pois bem, qual o papel da Prefeitura de Barbacena em relação a essa concessão? O que ela tem que fazer? É só fiscalização ou ela tem mais algum papel importante dentro desse contrato de concessão? Ricardo, é importante dizer que a prefeitura tem a obrigação de fiscalizar a execução da prestação de serviço, tanto por força de lei federal, como também de ato normativo do município, que delegou ao secretário municipal de trânsito, não importa qual, digo isso porque é um problema que já vem de outras administrações também, é um problema contínuo, a obrigação de fiscalizar o contrato de exploração do transporte por coletivo. Como todo contrato administrativo, em caso de descumprimento, o poder público deve sim aplicar as sanções administrativas, que são ordinariamente previstas na Lei de Concessão de Serviço Público e também na Lei de Transporte de Mobilidade Urbana, que vão desde a multa até mesmo a rescisão do contrato e a declaração, às vezes, de caducidade, né? O que a gente observa é que o contrato da empresa Cidade das Rosas foi firmado em 2014. É um contrato antigo, contrato 55 de 2014. E nesse contrato, Ricardo, há uma previsão expressa na cláusula 16, que diz o seguinte, que é a obrigação da empresa concessionária zelar pela integridade dos bens vinculados e afetados à concessão. Então, a gente entende que o ponto de ônibus é algo absolutamente vinculado à concessão. Então, não é apenas a frota de ônibus que tem que ser mantida em condições de uso, mas também os abrigos e os pontos de espera e deslocamento do passageiro. O Código Civil estabelece que o contrato de transporte deve prezar sempre pela segurança e o transportador deve levar o passageiro de um ponto ao outro em segurança. Então, é importante o momento de embarque e também o momento de desembarque do passageiro. E eu vou além para você, Ricardo. O contrato também estabelece que a concessionária tem que adequar a frota e as demais instalações necessárias à prestação do serviço público. Esse contrato 55 de 2014, ele começou delegando à empresa a exploração do transporte público, Ricardo. Aí vai aqui uma breve memória à população, pelo valor tarifário de R$ 2,20. R$ 2,20. E um contrato que foi firmado na casa de mais de 100 milhões de reais. Né? Então, é importante que o cidadão reivindique o seu direito de ser tratado com educação, com cortesia e, principalmente, com dignidade. Perfeito. Agora, doutor, qual a sua expectativa em relação a esse processo especificamente, aos seus pedidos formulados para que sejam contabilizadas as áreas que estão necessitando de passar por esse processo de reforma, né, em relação aos pontos de coletivos e também ao pedido de forma geral? Como é que o senhor, qual a sua expectativa em relação a esse processo? Bom, o Ministério Público pleiteia do Poder Judiciário, inicialmente, algumas medidas. E eu explico à população a razão disso, Ricardo. Nós tentamos dialogar com a Secretaria de Trânsito e também com a empresa Cidade das Rosas. Encaminhamos ofícios solicitando as intervenções necessárias para que houvesse início
as obras de conservação dos abrigos, dos pontos de ônibus, regidos pelo contrato 55/2014. Todavia, infelizmente, a empresa recebeu o ofício do Ministério Público e não respondeu à promotoria, o que foi devidamente certificado pelo oficial que também trabalha na presidência do procedimento administrativo comigo. E, no que toca ao município, a Secretaria de Trânsito disse que era obrigação da Secretaria de Obras e nós não tivemos mais depois nenhuma resposta oficial. Então, nós nos vimos não apenas no direito, mas principalmente no dever, na obrigação de levar essa demanda até o Poder Judiciário. Gostaríamos que tivesse sido solucionada na esfera amigável e estamos dispostos ao acordo também, Ricardo. Mas nós postulamos ao Poder Judiciário que o juiz fixasse um prazo razoável de 30 dias ou um outro prazo que ele entenda módico, para que o município estabeleça quais são as medidas necessárias para se fazer a conservação e a benfeitoria necessária aos abrigos. Que ele diga, olha, um ponto tal precisa disso, 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 o ponto de outro bairro precisa daquilo, daquilo, daquilo. Né? Serviço que vão desde pintura até solda, e, enfim, a execução do serviço necessário. E, por outro lado, pedimos que a empresa Cidade das Rosas apresente um cronograma de execução das obras, um calendário, um início, meio e fim de sua realização, né? E que o Poder Judiciário venha a condená-la na obrigação de fazer as obras necessárias de conservação, terminando com a Secretaria de Obras com a obrigação de dar a quitação da efetiva realização da benfeitoria, da melhora, da conservação desses abrigos. E, cara, é importante dizer que o serviço adequado está previsto na Lei de Concessão de Serviço Público desde 95. O serviço adequado, e aí eu repito, que é o dotado de cortesia, está previsto na Constituição de 88, lá no artigo 175. E mais, em 2012, sob o governo federal da época da presidente Dilma, se não me recordo, ou não me equivoco, foi publicada a Lei 12.587, que reafirmou, junto também do próprio contrato 55/2014, a obrigação que o serviço público de passageiros fosse marcado pela cortesia, o tratamento adequado dos usuários, com a obrigação da concessionária de zelar pela integridade dos bens afetados à execução do serviço público. Quando eu falo bem afetado, é todo bem que a concessionária precisa se utilizar para poder prestar atividade de transporte de passageiros com segurança e com eficiência. Eu acho que é absolutamente razoável que o Ministério Público peça à Justiça que o cidadão seja tratado com dignidade, com respeito. Nós não estamos pedindo conforto, luxo, nós estamos pedindo que o cidadão possa permanecer abrigado, aguardando por uma linha de ônibus de passageiro e num abrigo que seja provido de estado de conservação mínimo de pintura, de telha, de proteção contra o sol e um mínimo de proteção com uma chuva e, se possível, com um local para que ele possa aguardar sentado. Ricardo, isso acontece em todas as cidades pelo Brasil afora, desse nosso imenso Brasil. E nós não podemos nos acomodar na cidade de Barbacena com essa omissão. Perfeito. Doutor, para a gente deixar bastante claro, né, que tem oportunidade aí para a empresa Cidade das Rosas, para a prefeitura também se manifestarem, seja por intermédio de nota, seja por intermédio de uma entrevista, também para trazer os esclarecimentos que eles acharem pertinentes.
Doutor, agora já, né, caminhando para o encerramento da nossa entrevista, eu gostaria de deixar aberto para que o senhor pudesse falar até mesmo da atuação do Ministério Público, da importância do Ministério Público enquanto fiscalizador também de toda a questão envolvendo o poder público, toda a questão envolvendo até a sociedade de forma geral, para que as pessoas entendam por que o Ministério Público atua nesse formato. Doutor, fica à vontade. Obrigado, Ricardo. Eu, como membro do Ministério Público e representando o Ministério Público de Minas Gerais, gostaria de dizer que, por vezes, o Ministério Público é mal compreendido como se nós quiséssemos nos substituir a um critério de discricionariedade do gestor da coisa pública sobre qual obra ou qual situação ele deve intervir. Mas é importante que a população entenda que, desde 1988, a Constituição incumbiu, lá no artigo 129 da Constituição, ao Ministério Público a obrigação de zelar pelos serviços públicos relevantes. Ricardo, eu não vejo como, depois de municipalizado o trânsito, e principalmente depois, quando nós temos um trânsito que mata, que ceifa a vida da população, eu não vejo como é que o trânsito e a mobilidade urbana do município não possa não ser considerado um serviço público relevante. A mobilidade urbana é um serviço público relevante, é um serviço essencial, não pode sofrer descontinuidade, na maioria das vezes é explorado pelo particular por delegação do poder público e é dever do Ministério Público fiscalizar esses contratos, não apenas no que toca à questão da modicidade das tarifas e o emprego de recurso público, mas também na ponta da finalidade principal, que é justamente beneficiar a população. Não é demasia dizer, e todo mundo pode enxergar perfeitamente isso, que Barbacena é uma cidade que tem morros, que tem ladeiras, que precisa de transporte público, que tem bairros de periferia. É um município que tem muitos distritos, né, Ricardo? São muitos distritos abrangidos por Barbacena, em razão da sua zona rural. E, à medida que a cidade vai crescendo, esse serviço público necessita ser expandido. Então, quem é que vai analisar se a quantidade de ônibus é suficiente? Quem é que vai analisar se os ônibus são devidamente limpos, fiscalizados no que toca ao estado de conservação de pneus? A promotoria do consumidor, junto com a Secretaria de Trânsito. E a nós nos interessa que, no edital que gerou o contrato 55 de 2014, se estabeleceu apenas que era privilégio da prefeitura escolher os locais onde os pontos de ônibus seriam instalados. Mas, em momento algum, se estabeleceu que era obrigação do município fazer essa conservação. Justamente porque é dever do concessionário, caso o contrato se encerrasse hoje, devolver esses bens em perfeito estado de conservação. Então, o Ministério Público entende, respeitado sempre a opinião em contrário do município, eu sei que é natural ouvir a parte contrária, e a nossa divergência nunca é de cunho pessoal, Ricardo, é uma divergência de ideia, de atuação, de modo de pensar, mas eu penso pela população, é dever do Ministério Público exercer essa prerrogativa constitucional. Então, nós não estamos aqui dando palpite na atividade em si. Nós estamos exercendo a nossa obrigação constitucional. Perfeito, doutor. Olha, muito obrigado mais uma vez pela entrevista e também pelas explicações que são colocadas de forma muito clara para que a população entenda o que está sendo pedido pelo Ministério Público e principalmente a função que é colocada pela Constituição para que o Ministério Público possa atuar nesses casos. Doutor, muito obrigado. Ricardo, muito obrigado, agradeço mais uma vez, tenho certeza que a nossa atuação é absolutamente apolítica. Nós não temos partido político, nosso partido é a sociedade. Canal BOL, aqui tem conteúdo de qualidade.
Olá, o Barbacena Online convida você para participar de nosso canal. É muito fácil, curta o vídeo, clique no botão de se inscrever aqui embaixo e no sininho para receber notificações sempre que tivermos um novo vídeo. Aqui tem conteúdo de qualidade.